Fala com todos nós, do jeito que o Senhor entender que seja o melhor jeito de falar, através do direcionamento dado na Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu tenho a felicidade de poder transmitir a palavra. Por isso peço perdão, misericórdia sobre a minha vida. Peço que o Senhor me dê graça suficiente para ser simples, claro, objetivo e usado pelo Senhor da melhor forma possível, em nome de Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Quando o Senhor levou Elias, todos acharam? Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. No caminho, disse Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu. Lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem isso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor, por tua vida, não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas acompanharam-nos. Ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou o manto, com ele bateu nas águas. As águas se dividiram. Os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: Que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o teu principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você,
terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra, os cavaleiros de Israel. Quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois, pegou o manto de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram, ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindo de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mande ninguém. Muito bem. Um texto clássico da palavra de Deus, uma lição profunda no tocante a discipulado, no tocante à formação de um sucessor, no tocante ao respeito às autoridades, à hierarquia. Um texto que traz muita informação, não traz pouca informação. A história de um homem, Elias, que era uma pessoa diferenciada no que dizia respeito à vida dele com Deus. Elias falava e acontecia. E Elias sofreu perseguição, mas mesmo sofrendo perseguição, ele aguentou firme. O Elias, ele teve muitas vitórias na jornada dele de fé, mas teve também um momento na vida de Elias que a pressão era tanta que ele queria morrer. Ele simplesmente começou a pedir a morte. E Deus vai, e Deus trabalha na vida do Elias de maneira a ajudá-lo a superar emocionalmente aquele momento difícil que ele estava passando, que ele estava enfrentando. Ele tem as emoções, os sentimentos renovados, fortalecidos, e ele segue a jornada dele, ele segue a caminhada dele. E é interessante que ele segue, mas ele segue cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E muitas vezes nós não entendemos bem ao certo a chamada de Deus para a nossa vida. Fazer discípulos. Fazer pessoas que deem continuidade àquilo que nós fazemos em Cristo,
não vou dizer da mesma forma que nós fazemos, mas que deem continuidade e façam ainda melhor. Porque via de regra, as pessoas que são formadas, são tocadas, que são transformadas, elas acabam indo mais longe do que aqueles que a formam ou formaram. Isso é... A Bíblia chega em um momento da história falar a respeito da flecha. A flecha vai mais longe do que o flecheiro. E os filhos, por exemplo, são como flechas na mão do valente, na mão do guerreiro. Você vê que tem muita coisa, tem muita conversa dentro desse texto, embora curto a leitura que foi feita, mas tem muita coisa para nós pensarmos. Se nós quisermos pensar, nós temos muito assunto para pensar aqui. Mas ainda essa semana, Deus havia tratado comigo dentro desse assunto, e é o que eu quero compartilhar com você a respeito desse momento que o Elias, ele está para ser tomado, ele está para ser levado para o céu, para junto de Deus. É interessante, não sei se você olha com a mesma ótica que eu fiquei pensando, mastigando. É interessante que o Elias sabia que ele seria levado. É interessante que o Eliseu sabia que o Elias seria levado também. É importante que até os discípulos dos profetas sabiam o que ia acontecer. Quer dizer, eles estavam... é difícil de falar porque nós estamos fazendo a leitura, então nós temos que tentar entrar no momento da história para conseguir entender um pouco melhor de precisão. Mas aparentemente, tudo estava sendo conversado com tranquilidade. Você sabe que Elias vai ser levado, né? Ah, eu sei, estou sabendo. Nem vamos falar disso. Aí vem uma outra turma, viu? Você sabe que o Elias vai ser levado. Ah, sim, estou sabendo. Não vamos nem conversar sobre isso. É interessante que há uma conversa, ainda que essa conversa não seja dada em continuidade, mas há uma conversa, há um entendimento. Ele vai ser levado, tá bom, está tudo certo. E eu acho que isso nos confronta a pensarmos hoje também, porque nós sabemos que nós seremos levados. Eu sei que eu vou ser levado. Eu sei que Deus vai me levar para junto dele. Quando? Aí eu não sei. E nem estou com muita pressa não, para falar bem a verdade. Mas eu sei que eu vou ser levado. Se você não sabe, deixa eu te dar uma boa notícia. Você vai ser levado também por Deus. Quando, pastor? Aí eu não sei. Aí já é temerário arriscar dizer tempo. Não cabe a nós. O fato é que nós sabemos que em algum momento nós seremos levados. Alguns serão levados antes, outros levados um pouco mais de tempo, outros fazem hora extra para depois serem levados. Não tem problema. O importante é que nós sabemos que seremos levados. Nós sabemos, isso aí já está sabido. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu já falei várias vezes. 17 de julho, minha mãe teve o derrame. Na semana seguinte, quando ela ainda estava internada, o médico falou assim: casos como o da sua mãe dificilmente passam dos 20 dias. Dificilmente. É raro acontecer de alguém chegar aos 30 dias após esse tipo de derrame, que foi isquêmico e hemorrágico. Foi um derrame muito forte que ela teve, uma situação muito complicada. O médico falou isso, ele falou. Ele estava até sem jeito, eu falei, pode falar que não tem. Eu sei entender quando as coisas elas não estão simples. Ele falou, dificilmente dura 20 dias. Isso faz 1 ano e alguns dias atrás. 17 de julho do ano passado, está lá firme e forte até hoje.
dentro das condições que ela está, é verdade, mas está lá. O que eu estou tentando falar com isso? O médico ele até fez uma previsão, mas a previsão do médico estava errada. E às vezes as pessoas fazem previsões para a nossa vida, mas as previsões muitas vezes podem estar erradas. Por isso nós temos que tomar o cuidado de não ficarmos apegados a uma previsão que alguém fez em um momento, aqui mesmo, nessa igreja. Eu conversava com uma pessoa que alguém falou, você vai morrer. E a pessoa ficou desesperada. Ela veio, a pessoa estava em pânico. Conversei com a pessoa e falei, e você não quer morrer? Você quer ficar a vida eterna sem morrer? Como que você quer? Morrer qualquer um de nós vamos. Todos nós vamos. Ah, não, mas a pessoa falou, e quando ela fala... Tá bom, então vamos para a Bíblia. Na Bíblia fala que aquele que está em Cristo não morre, mas vive eternamente. São coisas que às vezes a pessoa ela vai ouvindo e ela vai ficando presa naquilo que ela ouve, e muitas vezes a pessoa começa a ter problemas espirituais e emocionais por conta da fala, por conta daquilo que ela guarda, por conta daquilo que ela mantém na cabeça dela. São cuidados que Deus ele sempre está tendo conosco aqui, procurando nos alertar. Cuidado com o que você está guardando no seu coração. Não é novidade o que eu estou falando aqui. Vez por outra, Deus nos inspira a falar esse tipo de fala. Cuidado com o que você está guardando na sua cabeça. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está guardando. Cuidado. Cuidado com aquilo que você guarda na sua gaveta. Até na gaveta tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Né? Cuidado com aquilo que nós guardamos. Pois bem, então o Elias, ele estava por ser levado para junto dos céus, para junto de Deus. O Elias tinha uma pessoa que ele havia permitido se aproximar dele e aprender coisas boas com ele, e isso acho que deve de servir de lição para todos nós. Permitirmos pessoas chegarem próximo a nós, ensinarmos coisas boas às pessoas, isso em todas as esferas, seja na igreja, seja na nossa casa, a mãe ensinar coisas boas para a filha, ensinar coisas boas para a nora, que muitas vezes a nora vem sem saber muita coisa, e é bom a mãe ensinar a nora, vem cá, né? Aí no caso a sogra chama a nora, vem cá, vamos fazer um bolo junto aqui, vamos fazer um pão junto, vamos fazer um arroz, um feijão junto, ensinar. É importante o pai ensinar para o filho, o sogro ensinar para o genro, porque tem muito genro nó cego que não sabe fazer nada, nem amarrar o tênis, não sabe amarrar o cadarço do tênis. Está cheio de genro nó cego desse jeito por aí. E às vezes é o sogro que vai ter que ensinar, e está tudo bem. Não tem problema, não tem problema. O importante é alguém estar disposto a ensinar, e do outro lado alguém está disposto a aprender. É isso que nós temos que pensar. E é essa dinâmica que nós temos que trabalhar no dia a dia da nossa vida. Na nossa casa, na igreja, porque aqui na igreja nós aprendemos muita coisa boa. Nós aprendemos muita coisa aqui. E muitas pessoas precisam aprender conosco aquilo que nós estamos aprendendo. Às vezes uma questão ou outra, ela fica confusa na nossa cabeça, mas tem muita coisa que nós entendemos e nós aprendemos e nós praticamos. E devemos colocar em prática e ajudar outras pessoas. Vai para o trabalho, no trabalho, via de regra, a pessoa tem dificuldade de ensinar o outro colega no trabalho, porque tem medo que o outro ocupe o lugar dele. Na minha opinião, isso é uma bobeira tão grande. Isso é uma bobeira tão grande, porque a provisão na nossa vida, quem manda é Deus. E se Deus permitir que alguém ocupe o nosso lugar em determinado momento da vida, é porque Ele tem algo melhor para nós, e Ele está promovendo aquela pessoa àquilo que nós outrora fazíamos. Então, mas tem gente que tem uma dificuldade, tem gente que não ensina, tem gente que esconde. Fala para quem está pertinho de você, ensine as pessoas.
Ajude as pessoas. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para ensinar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para ensinar. Eu sei que tem gente que tem dificuldade para aprender. Eu sei disso. A lida nossa é essa. Ainda ontem nós começamos com a nossa escola de dança para as crianças. Tivemos várias meninas aí ontem já. Se você tem uma filha, uma netinha que não está inserida, instrui ela, encaminha ela para vir participar conosco. Voltamos com a escola de música, voltamos ontem, estávamos juntos. Fiquei das 9 às 10 com as crianças na escola da música. Aí para a escola da dança eu fiz a recepção das crianças. Conversei com a professora, falei, estou junto com essa criançada que já faz 1 ano e meio. E estou tendo paciência para ensinar essa criançada faz 1 ano e meio. Quero que você tenha paciência com elas, porque enquanto nós estávamos conversando, tinha criança virando piruleta, plantando bananeira, né? Tinha a Julinha mesmo, né? Meu Deus do céu, você olha para essas crianças, você fala, olha que belezinha, que coisinha linda, dá vontade de apertar. Meu Deus do céu, elas viram piruleta, até brinquei com as crianças, né? Falando, vocês estão fazendo essas macaquices e tudo, aí vocês vão se machucar. Então, há necessidade de paciência. Há necessidade, porque tem gente que tem dificuldade para aprender. O importante é nós entendermos. Nós podemos contribuir na vida de alguém. Nós podemos ajudar na vida de alguém. De alguma forma positiva, nós podemos ajudar alguém. E se nós estivermos com isso aí guardado dentro do nosso coração, nós vamos fazer. Nós vamos colocar em prática, nós vamos ajudar pessoas. E as pessoas elas ficarão agradecidas a nós e agradecidas a Deus pela nossa vida. O quanto elas vão orar por nós depois, o quanto elas vão liberar a palavra de vitória sobre a nossa vida depois, isso é uma outra história, uma outra conversa. Nós podemos vir em algum momento a ser honrados por essas pessoas, de maneira que nós não temos nem condição de imaginar como, e nem estamos preocupados com isso. Mas o importante é nós entendermos, esse é um princípio. Vamos para a Bíblia? Vamos, tudo isso colocado assim, ó. Agora eu vou com você aqui em algumas questões que eu não vou me alongar, mas eu acho importante fazer essa introdução dizendo, o Elias, ele ensinou o Eliseu. O Eliseu, ele estava disposto a aprender com Elias. E os dois andaram juntos, e os dois trabalharam juntos, e os dois se desenvolveram juntos, até que chegou a hora que o Elias seria levado para junto do pai. Não vamos falar do redemoinho, da carruagem de fogo, do cavalo de fogo. Não será essa a ênfase da nossa reflexão, ainda que se fosse, nós teríamos muito material para pensar a respeito disso. Nós vamos pensar juntos aqui nas 3 paradas que o Elias faz antes de ser levado para junto do pai. As 3 paradas. Aí, Ilma vai nos ajudando. A primeira parada está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 2. 2 Reis 2, 2. Aí ela vai projetando aqui, eu vou ler aqui a minha tradução, que está um pouco diferente, mas ali está projetado, você vai se identificar com a conversa. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O Senhor me enviou aonde? A Betel. Então, primeiro ponto, Betel. O que significa Betel? Betel significa lugar do encontro com Deus. Casa de Deus. Casa de Deus. Agora, o Elias está vivendo os últimos dias dele na terra. Mas parece que ele está vivendo os últimos dias dele na terra e ele está ensinando novamente a valorizar e a reforçar algumas questões importantes. Nós não vamos fazer a leitura, mas você pode ler aí Gênesis 28,
que vai tratar de quando o Jacó ele para, ele descansa, coloca a cabeça na pedra, aí ele tem uma visão, uma escada, anjos que descem, anjos que sobem, ele vê, e ali ele tem um entendimento. Isso aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, o lugar do encontro com Deus. Aqui a manifestação de Deus, ela se deu. Primeiro ponto para a gente pensar, para nós pensarmos dentro de uma trajetória de vida que qualquer pessoa deve viver e valorizar o que se viveu. O momento, o tempo do nosso encontro na nossa vida com Deus. O Elias, ele está reforçando uma situação. Ele traz ali o entendimento de relembrar os momentos que nós tivemos marcados por Deus. Aí, irmão, irmã, daqui a pouco nós vamos participar junto de Santa Ceia. Mas muitas são as pessoas que não se lembram dos bons momentos que já viveram com Deus. Às vezes a pessoa, ela só está lembrando do hoje ou do ontem. Às vezes a pessoa está olhando para o agora. Domingo passado nós pensamos no texto que falava sobre Deus ser Deus do monte e Deus do vale. Sobre Deus ser aquele que está conosco no momento difícil, mas Deus ser aquele que está conosco no momento fácil, no momento de bonança, de tranquilidade, mas Ele ser também o Deus que está conosco no momento difícil. Deus do monte, mas é também Deus do vale. Aqui, primeira parada, uma reflexão. Casa de Deus, lembrar do momento, do encontro com Deus, que qualquer um de nós deve fazer. Lembrar quando nós conhecemos Jesus, lembrar como nós éramos quando nós conhecemos Jesus. Eu lembro, por exemplo, quando a Carla me ligou, há algum tempo atrás, ligou chorando, caindo nos pedaços, espedaçada. Pastor, preciso que você me ajude. Estou passando por um estreito. Eu vou te ajudar, dentro do que for possível, eu vou te ajudar. Dá para o senhor vir na minha casa? Dá. Fui lá na casa, oramos, conversamos com o Emerson, com o Oliver, com o Oliver, o mais novinho eu não lembro o nome. É o Oliver. O Oliver ainda não tinha nascido. Aí tinha o Alan, aí tinha a Alessandra, aí tinha um gatinho que ficava subindo, correndo, né? Tinha lá, conversamos, eu lembro quando foi, como foi, algum detalhe, o outro eu não vou lembrar, normal, mas eu lembro bem como foi, eu lembro o tempo que foi, nós conversamos, nós oramos, e estão aí, firme e forte, graças a Deus, agora com a ajuda da Júlia, que está dando o atendimento espiritual para acompanhar, ótimo, glória a Deus. Cada um de nós devemos de ter essa lembrança, esse momento. Quando foi que nós fomos tocados por Deus? Eu lembro a primeira vez que eu estive dentro de uma igreja evangélica, foi numa quarta-feira. Pregação daquela quarta-feira, Jesus, o bom pastor. Eu achei tão legal o jeito que foi explanado, que foi falado sobre Jesus ser um pastor, porque nós precisamos de um pastor para nos ajudar a sermos conduzidos, igual foi feita a leitura inicial, a pasto verdejante, a água tranquila, e tem pessoa que se acha tão boa, mas tão boa que se acha que não precisa de ajuda espiritual. É uma mentira, é um engano, é um equívoco. É um desperdício acharmos que nós não precisamos da ajuda de Deus, mas acharmos que nós não precisamos da ajuda de alguém. Primeiro ponto, reflexão, relembrar os momentos. Eu lembro, o João uma vez contando, a primeira Bíblia que a Roseli teve foi achada num lixão. O João achou a Bíblia, e ele escondeu a Bíblia, e ele levou a Bíblia. A primeira Bíblia que a Rose teve, são momentos que vão ficar marcados na história. Não tem como apagar, está registrado.
Eu lembro tantas e tantas vezes a Rose, a pastora Kátia, elas falavam que passavam as madrugadas estudando juntas a Bíblia. A Márcia, que não está aqui conosco, mas que está participando do culto online. Né? São momentos onde nós íamos. Eu lembro quantas campanhas que eu fiz lá no São Dimas, sozinho. Eu era o faxineiro da igreja, todo mundo ia embora, eu fechava as portas, ficava no escuro, e era 40 dias, depois mais 40 dias orando, jejuando e pedindo respostas para Deus. E uma das respostas que eu pedi era: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, quero que o Senhor me use, não sei como. Eu era o faxineiro, o simples faxineiro, que sempre fiz com muito gosto, com muito prazer. Eu pregava para as cadeiras, e as cadeiras me ouviam pregar. Não dava glória a Deus aquelas cadeiras, mas nenhuma se desviou. Elas ficaram todas lá. E elas, a ovelha cega o pastor, né? Elas vieram aqui, estão todas aqui agora no rancho, me acompanharam lá do São Dimas, vieram para cá. São experiências. Eu lembro quando eu não ficava lá no templo fazendo as campanhas, eu e Deus, eu ia para o monte, que não é aconselhado ir sozinho para o monte, mas eu ia. Aí eu chegava lá no monte, lá no Primavera, estava cansado. Às vezes você estava cansado, eu deitava no meio do mato lá, tirava um cochilo, depois eu acordava, daí eu ia para a oração. Olha, se vinha uma aranha, se vinha uma cobra, qualquer coisa podia, mas era assim. E ficou, tá na história, não tem jeito. Você tem a sua história com Deus. E você não pode deixar cair no esquecimento a sua história com Deus. A dificuldade, o problema, a luta não pode fazer com que você esqueça tudo aquilo que você já viveu com Deus. Não pode, não dá. Eu lembro uma vez com o Amendoim, quando no início ele foi numa quarta-feira, lá na igreja sede, ele estava desempregado, foi na quarta, primeira vez que ele entrou numa igreja evangélica, foi na quarta, na sexta-feira recebeu ligação, na segunda já começou a trabalhar. Aí logo ele me chamou lá na casa dele, me ensina sobre dízimo e oferta que eu quero entender. Ele tinha uma semana de conversão, na verdade ele nem estava convertido ainda, na verdade só tinha se encontrado com Jesus, e agora ele queria saber, primeiro assunto que ele queria saber, primeira pergunta que ele me fez: como que é esse assunto dízimo e oferta? Eu quero aprender e eu quero fazer certinho. E de lá para cá até hoje é dizimista e é ofertante. E tem gente que tem 40 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, até hoje não dizima e não oferta. São tratamentos que cada um vai tendo no decorrer da sua caminhada de fé, e Deus sabe como vai ensinar para essa pessoa determinadas lições. Eu lembro, cada situação, cada momento que nós vivemos junto, que nós passamos junto na presença de Deus. Então aqui o Elias está para ser tomado para junto de Deus. Mas antes dele ser tomado para junto de Deus, ele é direcionado a Betel. Ele é direcionado à casa de Deus. Ele é direcionado àquele lugar onde fazia lembrar o quê? Das experiências vividas por Deus, por nós com Deus. Você tem experiências que você já viveu com Deus. Outro dia falei da Andressa, primeiro contato que eu tive com a Andressa foi na cama do hospital, com a perna toda arrebentada, irmã Roseli com o coração caindo nos pedaços, desesperada. E aquela menina com o João Carlos, mesma história, baita gigante, 3,5 metros quase ele mede, lá na cama, lá na Unimed, lá na Unimed. Não morreu porque não era para morrer, porque ainda tem muita coisa boa para fazer na obra de Deus. É assim, cada um. Você tem história, não tem? Você tem coisa para pensar junto de Deus, não tem? Eu tenho certeza que você tem. Eu lembro. Muita coisa eu não lembro, muita coisa Deus me ajuda a esquecer. E eu dou graças a Deus por isso. Mas tem muita coisa que eu me lembro.
Quando fui na casa da Dani e do Carlão, lá embaixo, quando eles moravam lá no porão, que lá era um porão, né? Morava lá, a gente ia estudar, fazer o discipulado. Isso há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos. Parece que valeu a pena ter um tempo junto de estudo. Está aqui agora. O caçulinha, né? Não tinha o Faustão, não tinha o caçulinha? Aqui o Marcão tem o caçulinha também, olha lá. Está aí, pronto. Quanto tempo passou? Domingo que vem a gente apresenta o nenê da Dani com o Carlão. Eu não gravei o nome ainda. Theo. Domingo que vem a gente apresenta o Theo. São histórias. Eu estou te provocando para você não deixar cair no esquecimento a sua vida com Deus. Eu lembro a Angeline ia lá no São Dimas, ela deixava o seu Ravail com a Dona Ivete lá, pegava a Silverado do pai dela e caía na estrada. Eu lembro disso daí. Lembro do acampamento que o André ia lá, no acampamento vestido de florzinha de Jesus. É verdade, está na história, não tem como esquecer. Eu lembro de muita coisa que Deus já me permitiu viver. E eu estou aqui usado por Deus, procurando convidar você a não deixar cair no esquecimento as experiências que você já teve com Deus. E deixa eu te adiantar uma coisa. Deus quer te dar novas experiências. Deus quer te dar novas experiências. Eu vou ser mais preciso para poder ir para o segundo ponto. A Bíblia ensina para nós que se o odre velho não for deixado de lado, não dá para derramar vinho novo. Não dá para derramar algo novo. Então, nós temos que aprender que há momentos em que nós precisamos de um odre novo para recebermos vinho novo. Com outras palavras, há momentos que nós precisamos passar por determinadas transformações na nossa vida para podermos suportarmos aquilo tudo que Deus tem para nos oferecer ali na frente. Deus está nos chamando para que possamos nos organizar para vivermos algo novo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, com os nossos amigos. Deus está falando para você, não deixe cair no esquecimento aquilo tudo que você já viveu, porque isso vai servir de lastro, de base para algo novo que está por vir na sua vida. Um segundo lugar, bate palma para Jesus. Bate palma com alegria, com força. Segundo lugar que o Elias vai é Jericó. Jericó. Aí uma projeta para nós, segundo Reis 2:4. Segundo Reis 2:4. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó representa, significa a superação dos obstáculos. Foi a primeira cidade que o povo de Israel passou em direção à terra prometida. É a entrada. Aí Deus leva Elias para relembrar das vitórias, das conquistas, das situações que ele já havia vivido e havia vencido. Tivemos as nossas experiências, mas quantas vitórias nós já tivemos? Eu posso ficar falando, mas eu não quero ser egoísta e nem tenho esse perfil. Mas eu podia ficar falando daqui, da nossa igreja. Quantas vitórias nós já conquistamos? Podia falar desde quando ela está aqui, mas de 16 anos para cá, quanta coisa nós já conquistamos? Quanta coisa você já conquistou? Quanto jejum, quanta oração você já fez? Quanta resposta Deus já te deu? Deus já te deu. Então, quando Elias vai para Jericó, Deus está fazendo ele lembrar o quê? Das vitórias.
Das vezes que ele saiu, como o salmista diz, aquele que sai semeando e chorando, com lágrimas, voltará com júbilo de alegria, com os seus feixes colhidos. Quantas e quantas vitórias Deus já nos deu. Deus vai nos dando vitória. Algumas vitórias são mais tranquilas para conquistarmos. Outras vitórias exigem um pouco mais. Mas Deus vai nos dando vitória. Eu lembro quando sentei com a Ilma e com o Sidney. A Ilma reclamava do Sidney, o Sidney reclamava da Ilma. Quem gastava mais, vem os dois, vamos sentar os dois, com a caneta, com o papel na mão. Vamos ver quem gasta mais dos dois. No fim das contas, empatou. Um gastava muito, o outro gastava muito também. Vamos equilibrar essa conta aí e vamos fazer um ajuste. Graças a Deus, de lá para cá, muita coisa melhorou. Né? Já está 100% resolvido? Não está. Até porque se ficar, acomoda. Mas muita coisa já melhorou. Quantos votos, né? Quantas ofertas o André mesmo já fez. Ele testemunha, faz os votos dele, e Deus já levantou ele na empresa através dos votos que vai fazendo. Quantas e quantas respostas Deus vai nos dando, Deus vai nos direcionando para casa, para carro, para trabalho, para clientes. Vitórias de conversão. Quanta gente nós batizamos aqui ou batizamos ali na chácara, que você olha e fala: meu Deus do céu, quem diria que fulano, que Beltrano ia batizar? Até outro dia, teve uma pessoa que batizamos aqui, que até eu fiquei 3 anos quase falando: viu, e aí, não vai para as águas? Viu, não vai para as águas? Viu, não vai? Não. Aí, 3 ou 4 batismos atrás, já praticamente encerrando as atividades, aí a pessoa se levanta e vem para frente. Até assustei, mas você vai batizar hoje? Não, hoje não. Só faltou falar assim, né? Não, hoje você não vai. Só de birra não vou batizar você. E a pessoa passou pelas águas do batismo. Então, quantas vitórias. É batalha. Quantas vezes fomos para o monte orar? Quantas vezes você levantou na madrugada? Deus pega o Elias e ele fala assim: olha, Elias, vai lá, passa por Jericó. Porque Jericó representa, vocês começaram passando por Jericó, mas após Jericó, muitas outras vitórias a vocês foram dadas. Não se esqueça que Deus já te deu vitórias, irmão. Mas Deus tem muito mais vitórias para te dar. A sua lista de oração já recebeu muitos tiques ali, já colocou muito respondido na sua lista de oração. Mas tem muito mais resposta de oração que Deus vai te dar nas batalhas espirituais que você vai enfrentando no dia a dia. Acredite nisso. Para nós finalizarmos nossa conversa, aí o capítulo 2 de 2 Reis mesmo, versos 6, 7 e 8, eu não vou ler todo ele, mas eu vou ler até onde nos interessa para pensarmos junto nessa manhã. Elias disse a Eliseu: fica aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. O Senhor me enviou ao Jordão. Jordão, o rio Jordão, é símbolo de transição e novo começo. Eles começaram uma nova história a partir do Jordão. O batismo de Jesus foi dado aonde? Jordão. Jordão representa uma nova história, um novo começo. É isso que o Jordão trazia, né, ali para eles, quando eles estavam prestes a passar por aquele momento ali. O Jordão estava dizendo assim: ó, o Elias está por ser levado, mas o Eliseu fica para dar continuidade. Aleluia! Tem muita coisa que está na nossa vida que está chegando assim, ó, o ciclo está se fechando. E Deus está dizendo assim, ó, este ciclo está se fechando para que um novo ciclo seja iniciado. Diga amém e diga graças a Deus. Nós estarmos
prontos, abertos, preparados, dispostos, na expectativa de viver algo novo que Deus tem para fazer na nossa vida. Na sexta-feira, ainda o Vitor, neto da pastora Kátia, ele me mandou um texto, ele me mandou uma fala, dizendo assim: pastor, Deus me convidou a pensar, a entender, e eu estou conversando com o senhor, que essa igreja está prestes a viver um grande avivamento. Eu digo amém, digo graças a Deus. Sabe, eu creio que Deus tem algo novo para nós todos os dias. Está na Bíblia, vivamos em novidade de vida. O problema é quando nós não entendemos, ou se entendemos, não aceitamos. João capítulo 15, quando Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim, ele não produz, ele é cortado. Mas a poda, ela é feita para que dê ainda mais fruto. A importância de nós entendermos, Deus sempre vai nos limpando, vai nos podando, para que nós possamos produzir ainda mais. Diz assim, ó: eu estou pronto para ser podado, para produzir ainda mais. Amém? Meu Deus, você é corajoso demais. Glória a Deus. Como, quando, onde, de que forma? Irmão, não vamos nos preocupar com isso. Vamos nos preocupar em dizer: sim, Deus, conta comigo, estou aí. O que o Senhor quer? O que o Senhor está precisando? Qual que é a ideia? Qual é o plano? Qual é o projeto? Estou aí. É estarmos prontos e preparados para fecharmos ciclos, mas iniciarmos novos ciclos. Eu respeito as pessoas, eu tenho o costume de respeitar as pessoas. Posso não concordar, e não concordar, de fato eu não concordo muitas vezes, mas respeitar, eu costumo respeitar as pessoas. E tem uma coisa que eu fico incomodado, é quando a pessoa encosta, acomoda. Quando a pessoa fala: eu já fiz a minha parte. Meu Deus, se fez a parte, então que Deus leve para o céu logo, já está feita a parte. Nós temos muita coisa para fazer ainda. Todos nós temos muita coisa para fazer. Está aqui o seu Irinaldo, mais de 90 anos, 93. 92 anos, pronto, vai fazer 93. Acabou o culto, conversa com ele depois. Convida ele para ir pescar, você vai ver se ele vai na hora ou não vai. Ele já fica doido, está com 92 anos. E está pronto, está na ativa, ele está... às vezes a pessoa, principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, é um estado que, meu Deus, eu fico... nós temos muito para produzir. E Deus tem muito para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então ele está dizendo, ó, para recapitular e finalizar. Aí os músicos, se quiserem, já até podem ir se organizando aqui no altar. Primeiro lugar, Deus leva Elias para Betel. E Deus fala assim, ó: faz lembrar. Você já teve experiências. Você já teve momentos importantes e marcantes com Deus. Não deixe cair no esquecimento. Depois ele leva para Jericó. Jericó, ele faz lembrar o quê? O início. Quantas batalhas, quantas lutas, quantas situações. Aí ele leva Elias até o Jordão. E no Jordão ele está ensinando: olha, uma nova etapa está para ser iniciada. Até agora você estava aqui. Daqui para frente você vai para os céus junto comigo. Mas o Eliseu fica. E para o Eliseu a nova etapa começa a ser desenvolvida aqui na terra. Que nós entendamos isso daí. São novas etapas. E estejamos abertos
abertos. Deus, eu quero viver uma nova etapa. Até agora eu não participei de uma célula. Eu vou participar de uma célula, eu vou me envolver com uma célula. Deus, até agora eu não quis saber de escola bíblica, eu vou me envolver com escola bíblica. Até agora eu não costumo participar de culto de oração, vou começar a pegar firme com o assunto oração. Deus, até hoje não sou dizimista, não sou ofertante, mas vou começar a viver uma nova etapa, uma nova história. Deus, até hoje eu nem batizado sou, eu nem casado estou. Até hoje, Deus, eu ainda estou vivendo algumas dificuldades, entre elas vícios dos mais variados, mas eu quero a partir de hoje iniciar uma nova etapa. Só que eu tenho encontrado dificuldade, Deus, eu não estou com força. E aí eu tenho uma boa notícia para te dar. No corpo de Cristo você vai encontrar força. E no sangue de Jesus você vai encontrar o perdão, para que você possa fechar um ciclo hoje e iniciar uma nova etapa na sua vida, em nome de Jesus. Mesmo assentado, eu quero orar com você. Se você aceita a palavra e aceita a oração, leve o seu pensamento a Deus agora. A palavra é essa. A palavra é essa. Vivemos experiências, vencemos muitas batalhas, e estamos prestes a viver um novo momento na nossa vida. Meu Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de reflexão. Quero te agradecer. Agradecer pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã que está aqui. Agradecer porque todos nós já tivemos momentos de muita intimidade com o Senhor. Agradecer porque todos nós já tivemos muitas vitórias em dadas batalhas juntamente com o Senhor. Mas agradecer porque todos nós temos a felicidade de podermos iniciar uma nova etapa. Como a Bíblia nos ensina, o choro até pode durar uma noite, mas a nova etapa, chamada amanhã, ela se inicia. Então assim, Deus, eu entrego ao Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos. E o Senhor fica à vontade, conforme a tua soberania, para fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, nessa igreja, na nossa casa, na nossa família, tudo aquilo que o Senhor quiser fazer, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Bata a palma com força e agradeça a Jesus. Você será servido. Agora aí você vai receber força e perdão, porque há uma jornada, uma caminhada que será longa, mas você vai receber de Deus a força, e você vai receber de Deus o perdão, e você vai viver uma nova vida, uma nova história. Creia, um ciclo está sendo fechado hoje, mas outros tantos ciclos estão sendo abertos. Pode ficar à vontade, pode servir. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve seja. Você que está na sua casa, pega seu pão. Nós vamos juntos participar da Santa Ceia do Senhor, que não é da igreja quadrangular, que não é do Marcos, que é do Senhor. E o Senhor chama todos para participarmos juntos desse momento tão importante e espiritual na nossa vida. Vamos consagrar os pães. Obrigado, Deus. Obrigado porque é certo, é verdadeiro que todos nós precisamos de forças renovadas, todos nós. Eu quero agradecer, porque nós temos a oportunidade nesse momento de termos as nossas forças renovadas a partir do corpo de Cristo. Portanto, nós entregamos ao Senhor esses pães. Que eles sejam força, que eles sejam saúde para todos nós, em nome de Jesus. Diga amém. Participemos juntos. Glória a Deus. Perdão todos nós necessitamos. Se engana quem não precisa de perdão. Quem pensa que não precisa de perdão. Todos os pecados estão destituídos da glória. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E fazendo isso, nós fazemos em memória de Cristo. Relembrando que um dia Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E todos aqueles que com Ele forem crucificados, com Ele também ressuscitarão. Meu Deus, nós entregamos o suco. Agradecemos por termos a felicidade de sermos perdoados. Não por merecimento, mas por causa da Tua bondade e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Participemos. Glória a Deus. Se quiser agradecer com o joelho no chão, fique à vontade. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a
neve ser Declara, vai. alvo mar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Você leve para a sua casa, para a sua semana essa reflexão. Simples, mas na minha opinião, muito importante. Experiências, vitórias, recomeços em nome de Jesus. Tá bom? Quem estava conosco pela transmissão, obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Os que ficam, tem aniversariante que completou mais um ano na semana e quer oração?